a partir desses instantes, possamos sentir a paz e o imenso amor de Jesus a nos envolver. Vamos acalmando a nossa mente, nosso coração, para sentirmos a presença dos nossos benfeitores espirituais. Saudemos ao nosso anjo da guarda, esse amigo sempre presente em nossa vida, a nos amparar, nos sustentar, a nos encaminhar na direção do bem. Saudemos a Maria, Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos adotou como filhos espirituais. Roguemos a ela que nos envolva no seu manto de paz, de serenidade, de equilíbrio, que ela nos tome em seus braços, interceda por nós junto ao teu Filho, o Mestre Jesus. Ao Mestre, agradecemos o seu Evangelho, agradecemos pelo seu imenso amor por todos nós, pelos exemplos que nos guiam e orientam. E ainda rogamos, Mestre Jesus, que eleve a Deus, o nosso Pai, nosso sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que nos é concedido nessa existência. E essa gratidão expressamos através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal. E assim, amparados pelo infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, dos amigos espirituais que nos assistem e amparam, nós pedimos a permissão e a proteção para darmos por iniciada as reflexões do dia de hoje. Que assim seja. Camilo Castelo Branco foi um escritor famoso, nascido em Portugal em 1825. Após ser acometido por uma enfermidade grave, ele ficou cego e, diante do diagnóstico de que não haveria recurso para sua cura, num ato de desespero, ele atentou contra a própria vida. Anos depois, na década de 1950, o espírito Camilo Castelo Branco se apresenta à médium brasileira Ivone Pereira e descreve sua dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio. No livro Memórias de um Suicida, Ivone descreve tudo o que ouviu do espírito Camilo sobre o doloroso caminho de reconstrução para os suicidas arrependidos e a grandeza da misericórdia divina para com eles. O mês de setembro é dedicado à conscientização da prevenção do suicídio, com a campanha Setembro Amarelo. Essa campanha tem por objetivo aumentar a conscientização de todo mundo, porque pesquisas informam que são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil. E no mundo, esse número se eleva a mais de 1 milhão. E os casos que se registram crescem a cada vez mais e principalmente entre os jovens. Nesse ano de 1922, o lema da campanha é "A vida é a melhor escolha". E hoje gostaríamos de refletir sobre essa realidade. Primeiramente, nós precisamos compreender que nascer e morrer são fenômenos inerentes a todas as criaturas. Queiramos ou não, um dia deixaremos o corpo físico, porque a morte é a única certeza que nós temos nessa vida. Não sabemos
quanto tempo vamos viver, mas sabemos que um dia vamos morrer. A mensagem libertadora do Espiritismo é que ninguém morre. A morte é apenas o esgotamento das energias do corpo físico. Porém, o espírito continua vivo, porque ele é imortal. E Jesus é a maior prova dessa imortalidade do espírito, porque após a sua crucificação, ele se ressuscita e se apresenta em espírito diante dos seus discípulos e dos seus amigos. Somos espíritos imortais, eternos. Como espíritos, viveremos sempre. Já morremos inúmeras vezes e, apesar disso, continuamos vivos. Muitas pessoas, pensando no temor da morte, indagam se já está determinado o dia da nossa passagem para o além. E os espíritos superiores dizem que não. Ninguém tem dia certo para morrer, mas cada dia é o dia certo para viver. Porém, podemos alterar a programação feita pela espiritualidade superior, regressando ao mundo espiritual antes do tempo previsto. Há um relato interessante no livro espírita, um diálogo entre amigos e familiares durante um velório. Eles conversavam entre si. Coitado do Genésio, descansou. O outro respondia, é verdade, chegou sua hora. E um terceiro, não, mas ele estava sofrendo tanto. Ninguém morre na véspera. No dia marcado é que todos irão prestar contas a Deus. Todos estavam enganados. O Genésio, ele partiu antes do tempo previsto, vítima de uma moléstia pulmonar causada pelo uso do cigarro. A sua programação encarnatória, ou seja, o tempo que ele devia viver, era de aproximadamente 75 anos. E o Genésio morreu aos 64. André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, relata que raros são os que regressam ao mundo espiritual tendo esgotado todo o tempo previsto para a sua encarnação. A maioria volta antes da hora, na terrível condição de suicidas indiretos, como aconteceu com Genésio e como aconteceu também com o próprio André Luiz. Infelizmente, o suicídio apresenta-se das formas mais diversas. Tanto comete suicídio aquele que voluntariamente agride a sua própria integridade física, como aquele que deixa de cuidar da saúde, se desleixando de dietas, de cuidados, talvez até cuidados especiais exigidos pela enfermidade de que são portadores, levando assim a uma morte prematura. As pessoas vinculadas ao vício do fumo, do álcool, da droga, aqueles que se esquecem das horas de repouso, do sono reparador, que acabam desgastando o corpo em excesso, os que se desvitalizam no abuso sexual, todos são suicidas indiretos. E que dizer das greves de fome, das dietas extravagantes em busca de um corpo perfeito? Esses casos podem ser considerados um suicídio lento. E aí perguntamos,
Será que voltaremos ao mundo espiritual tendo completado todo o tempo previsto para a nossa encarnação? Ou voltaremos também como suicidas indiretos? Depende de nós. A vida é nossa e somos os únicos responsáveis por ela. Então, mãos à obra, cuidando melhor do nosso corpo físico, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Seja lá o que for que tiver acontecendo, problemas financeiros, desordens familiares, doenças incuráveis, liberdade cesseada, lembremos que somos muito mais do que o nosso corpo físico e que as consequências do suicídio são devastadoras. Tormentos desabam sobre o suicida, porque, precipitando de modo violento na espiritualidade, em plena vitalidade física, ele revive sem cessar, por muito tempo, as dores e as emoções dos seus últimos momentos. A morte retira-lhe apenas o corpo físico, mas a sua vida continua em outros planos de existência e leva consigo os mesmos problemas. Que vantagem tem em se matar? Nenhuma. Os espíritos dos suicidas que voltaram disseram que o regresso prematuro não eliminou a carga dos seus sofrimentos. Ao contrário, sofreram mais porque perceberam que o suicídio foi um grande equívoco. Perceberam que as chances que tinham de mudar algo estavam exatamente aqui, no mundo físico, de onde eles partiram por opção própria e antes do tempo programado. Até hoje, nenhum suicida voltou para contar que a extinção prematura da vida foi um sucesso. Todos se arrependeram amargamente. Viram tardiamente, apesar de todos os problemas que enfrentavam, que esses eram minúsculos diante do drama do desencarne prematuro. Nenhum problema é tão grande que não pode ser enfrentado. As dificuldades são experiências, lições que temos que aprender com elas e não fugir delas, pois a fuga nada resolve, só agrava as nossas dificuldades. A lição não aprendida é lição que deverá ser repetida. Portanto, a aceitação é a palavra de ordem. Vivemos as experiências que necessitamos ou merecemos diante das leis supremas do Criador. Jerônimo Mendonça, apelidado Gigante Deitado, quando ele estava por volta de 17 anos de idade, ele começou a padecer de inúmeros problemas de saúde até ficar totalmente paralítico, nem o pescoço podia mover. Ficou cego e tamanhas eram as dores no peito que ele necessitava um peso de areia de 20 quilos sobre o tórax a fim de minimizar as suas dores, o seu sofrimento. Qualquer um que o visse diria que seria melhor morrer do que padecer aquele imenso sofrimento. Porém, apesar da dor, de uma vida totalmente atrelada a um leito, ele não se abateu. Viveu intensamente a sua vida e foi um homem extremamente produtivo. Deitado numa cama ambulante, viajou pelo Brasil afora, consolando milhares de pessoas. Fundou e ajudou a manter diversas instituições de caridade. Ele tinha alegria de viver. Jerônimo sorria, cantava, ditava mensagens, fazia palestras, conferências, demonstrando profundo amor pelas criaturas e transformando a sua própria dor em serviço ao próximo. Tratou as suas próprias feridas,
no amor que consagrava aqueles que dizia serem mais infelizes do que ele. Isso só foi possível porque Jerônimo acreditava que a vida não termina no túmulo, que viver é uma bênção, uma grande oportunidade. Ser feliz não é viver sem problemas, mas viver gerenciando as dificuldades da vida. Podemos começar nos amando, valorizando a nossa própria vida, cuidando dela, jogando fora os pensamentos negativos sobre nós mesmos. Sintamo-nos capazes, porque nós somos filhos de Deus, que é a máxima perfeição, e nós guardamos em nós os atributos dessa perfeição divina. Entendamos o valor da existência na Terra e vivamos corajosa e pacientemente a vida que o Senhor nos concede, sempre nos lembrando do convite amoroso do nosso Mestre Jesus, quando Ele nos diz: vinde a mim, os que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está no Evangelho de Mateus, e eu gostaria de deixar aqui registrado o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma entidade que no Brasil atende pelo telefone 188 ou então pelo site. Ele atende gratuitamente e através de uma escuta fraterna tem salvado inúmeras vidas. Que nós possamos divulgar o trabalho do CVV. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, agradecidos aos amigos espirituais por essa oportunidade de nos reunirmos para refletir em torno do Evangelho, vamos vibrar intensamente pela paz entre os homens e pelo bem em todo o universo. Vibremos por cada lar, por todas as famílias, especialmente as famílias que passam por carências materiais, carências emocionais, que passam por momentos de desequilíbrio e desarmonia. Vibremos pela nossa família. Mentalizemos a paz de Jesus em nosso lar. Mentalizamos Jesus entrando em nosso lar. E vamos envolvendo a todos os nossos familiares numa vibração de paz e serenidade, envolvendo em especial aquele familiar com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelas crianças e os jovens, vibremos pelas crianças e idosos abandonados e enfermos, vibremos por aqueles que estão enfermos, que todos esses enfermos, estejam onde estiverem, possam ser visitados pelos médicos da espiritualidade, levando até eles a medicação para a cura das dores físicas e as dores morais. Vibremos por todos aqueles que no momento de desespero atentaram contra a própria vida. Vibremos pelos seus familiares. Vibremos por aqueles que passam por problemas que acham que são insolúveis. Vibremos para que tenham fé no Criador, esperança em dias melhores. E vamos deixando a vibração de muito amor para que a espiritualidade leve onde se fizer necessário. E se nos for permitido, que vibremos por nós mesmos, pelos nossos parentes, amigos e aqueles que se dizem nossos inimigos. Graças a Deus, e que assim seja.